Olá, eu me chamo Thiago Spiri, fui o responsável pela pesquisa de comunicação UEL 55 anos, onde nós buscamos identificar a visão dos munícipes para a universidade. A minha formação é em administração, na UEL eu fiz o mestrado e posteriormente fiz o doutorado em desenvolvimento comunitário pela Unicentro. Atualmente eu sou assessor da incubadora internacional de empresas de base tecnológica da UEL, a Intuel, assim como docente do Departamento de Administração com as disciplinas direcionadas para empreendedorismo e também a respeito de marketing. Pessoal, falando um pouco mais da pesquisa para vocês, venham conferir algumas informações. Então a ideia de apresentar, esse material está compartilhado nas redes a respeito da apresentação da pesquisa. Esse é um relatório estático que foram os recortes dos principais indicadores. Depois nós temos um relatório que é um dashboard, que ele foi feito de forma mais interativa para detalhar alguns critérios como perfil, idade, onde a pessoa reside, quais foram as notas que foram dadas e tudo mais. Então aqui, os responsáveis pela equipe do NIGEP, a professora Vera, o professor Saulo, e eu fui o responsável pela coordenação desse projeto, que foi um projeto em parceria com a comunicação da UEL, pensando em como entregar a visão dos munícipes, exceto aqueles que eram alunos, servidores ou que já que atuam diretamente com a universidade. Esse foi um filtro que foi excluído para saber o quanto as pessoas estão olhando para a universidade e o quanto que elas estão vendo na sua percepção, se é positiva ou negativa. Também nós fizemos uma parceria com a Business, que foi quem realizou a coleta de campo. Então nós estruturamos o questionário, fizemos o treinamento com a equipe da Business para eles irem a campo. Indo a campo, dividiu-se a Londrina em 5 regiões, Norte, Sul, Leste, Oeste e o Centro, e os alunos entrevistaram em torno de 80 pessoas por região. O objetivo da pesquisa em si, quando nós falamos em imagem, é a percepção que as pessoas têm da universidade. Quando nós pensamos em posicionamento, é o quanto a universidade busca mostrar o que ela faz e qual é um desenho que ela quer que as pessoas vejam sobre ela. Então, nossa visão foi muito mais partindo dos munícipes, olhando a universidade. Dentro dos procedimentos, foram realizadas 435 entrevistas. A nossa meta mínima era 80 por região, vezes 5 regiões, para que isso seja um nível de 95% de nível de confiança e 5% de margem de erro. Esse é o questionário que nós trabalhamos. A primeira questão foi referente a quantos anos as pessoas imaginavam que a universidade tinha. Então a pergunta foi, quantos anos acredita que a UEL está completando agora em 2025? 27 pessoas, que representam apenas 6%, acertaram que a UEL estava fazendo 55 anos. A moda, quando nós falamos daquela que tem maior repetição, foi o número 50, ou seja, as pessoas acreditam que a universidade está fazendo 50 anos e foi aproximadamente 22%. Então nós estamos falando de cada 5 pessoas, uma delas acreditava que a UEL estava fazendo 50 anos. Dando sequência, esse foi um dos filtros que, quando nós falamos que as pessoas não poderiam estar vinculadas à universidade, tirando alunos, tirando docentes, tirando servidores, e também as pessoas de Londrina. Então, para nós, eram 3 filtros centrais. Não poderia ser aluno, não poderia ser professor ou servidor, não poderia ser gente de fora. Porque o enfoque, o recorte que nós buscamos foi de que os munícipes de Londrina tinham para com a visão da universidade. E muita gente conhece, nós conseguimos ver que a quantidade de alunos, por ser um número muito maior, muita gente conhece os alunos, depois os professores e servidores. Aqui foi algo que nós consideramos como algo muito atrativo e positivo para a universidade. Quando nós perguntamos a respeito da reputação, na sua opinião, então nós queremos sempre ouvir as pessoas que estão sendo entrevistadas. E aqui nós utilizamos uma escala, nós falamos que a escala tem que ser equilibrada. 3 pontos positivos e 3 pontos negativos. Excelente, ótimo e inadequada. Inadequada, ruim ou péssima. E aqui, somando o excelente e ótima, seriam as notas 10 e a nota 8 e 9, mais ou menos. Nós estamos falando que 80,5% dos entrevistados veem uma reputação excelente e ótima da universidade. Para nós, isso foi algo que superou as nossas expectativas. Uma das perguntas abertas, que foi a respeito, quando fala na universidade, qual palavra te vem à mente? Aqui é algo interessante porque muita gente fala em faculdade. Ou seja, a universidade me lembra faculdade, a universidade me lembra universidade, me lembra estudo, formação. Então nós agrupamos as principais palavras-chave e montamos essa nuvem de palavras. Essas palavras-chave servem para depois fazer os cruzamentos de qual é o público, o que eles estão conseguindo captar ou fazer a relação com a universidade. Dentro dos cursos que nós perguntamos, todos os cursos foram citados, em alguns mais evidenciados, outros menos. E o curso mais citado foi o curso de Medicina, o curso de Direito, Administração. Então, ou seja, nós agrupamos, as pessoas poderiam responder um ou mais cursos.
Por isso que a nossa base de cálculo de respostas foi maior do que o número de respondentes. Nós temos 435 respondentes, 1.115 respostas. Uma das perguntas que foi proposta pelo docente da Unigep, o professor Saulo, referente a se já buscou alguma informação ao serviço da UEL. E dentro das discussões, nas reuniões, uma coisa que chamou muita atenção é, aqueles que não consumiram, não é interessante também saber dessas pessoas? Foi a pergunta de, se você já consumiu, como? E se você não consumiu, como que você consumiria? Então, ou seja, por qual caminho você buscaria? E quando nós falamos que 50% já precisou de algo da UEL, nós estamos falando que 49% não, mas como que você buscaria? E quando nós fazemos o cruzamento, olha só, aqueles que já precisaram, buscaram no site da UEL, buscaram no Google, na indicação de amigos, e aqueles que nunca consumiram algo, mas como buscaria, também buscaria pelo site, mas uma evidência muito forte pelo Google, posteriormente pelo site. O que evidencia essa pesquisa? O site da UEL, ele tem informações verídicas. E utilizar um canal oficial, ele dá um apoio muito forte na transmissão das informações reais e oficiais. Foi uma das discussões de como seria Londrina sem a UEL, ou seja, qual que é a relação de Londrina com a UEL, porque está dentro do objetivo da pesquisa de entender qual que era a visão dos munícipes. E aqui, olha só, ruim ou muito ruim, bem menor, não seria mesmo a Londrina. 8 pessoas falaram que seria igual, sem diferença alguma, mas a maioria delas foram citando, seria pior, menos desenvolvida, menos oportunidades, ou seja, as pessoas veem uma relação muito forte de Londrina junto à UEL. A questão 11, a respeito de saber se a universidade ela é pública e gratuita, foi uma das questões discutindo com um responsável pela comunicação, que foi um benchmark que nós vimos da Unesp. Ele comentou que muita gente não sabia que a Unesp era gratuita. E temos que fazer uma ressalva que nem todos os serviços são gratuitos. Exemplos de pós-graduação da universidade. O pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado, sim. O lato sensu, aí com ênfase em algumas áreas, esses não são serviços gratuitos. Mas só retomando, porque quando nós perguntamos se sabia que era pública e gratuita, inicialmente, sim, sempre sobre um número baixo, 14,9%, e um número muito alto, 78,4%, das pessoas comentando que elas descobriram depois de ter alguma relação com a universidade. Ou seja, a princípio, ela pode ter uma restrição, dizendo que eu não sei como que é, não sei se tem que pagar ou não. Então, depois que tem a relação, que descobre que é uma universidade pública e gratuita, tem o conhecimento e pode, talvez, melhorar as suas relações e os seus serviços. Indo para as últimas questões, e aqui eu acho que essa pergunta ela é muito comum em pesquisas, se recomendaria ou não. Nós temos escala de NPS de 0 a 10, quanto recomendaria e tudo mais. Nós queremos simplificar, pensando na pesquisa não ser muito extensa, e nós perguntamos, você recomendaria a universidade ou não? Mesmo aqueles que não têm a relação, que aqueles que nunca consumiram e tudo mais, olha só, 97,2% recomendariam a universidade. Esse número é um número muito expressivo. Para aqueles que trabalham com pesquisas, nós falamos que de 5 a 10% de não recomendação, nós estamos falando que de cada 20 pessoas, uma não recomendaria, quando for aproximadamente 5%. Aqui nós estamos falando que aproximadamente de cada 40 pessoas, uma dessas não recomendaria a UEL. Então isso nós podemos ver que foi um resultado positivo da percepção dos munícipes junto à Universidade Estadual de Londrina. Nós colocamos o perfil dos respondentes para identificar quem são as pessoas que responderam e dessa forma poder extrapolar para a população de Londrina. Lembrando que nós fizemos o recorte de munícipes que não têm relação com a universidade. Média de 40 anos, depois um público mais feminino com 56,3%. Isso remete ao nível Brasil hoje, que está em torno de 53% a 54% do público feminino. A escolaridade, como nós estamos falando que não pegamos muitos alunos, a escolaridade 47,6% do segundo grau. Casados e solteiros representando a maior parte dos entrevistados. Também foi um dos critérios para identificar e cruzar os dados para uma percepção dos respondentes quando nós perguntamos a preferência política. E aqui é algo de uma curiosidade, nós não queríamos que as pessoas ficassem em cima do muro. Nós colocamos direita, conservador ou progressista, ou então esquerda, conservador e progressista. Ou seja, as pessoas tinham que falar qual que era o posicionamento. E na pesquisa surgiu não sou nenhum nem outro, eu sou de meio. E isso para nós chamou a atenção que não é nem de esquerda nem de direita, apresentou um número de 41,6%. Também a religião, nós fazemos essas perguntas para fazer o cruzamento das informações e chegar em níveis de inteligência. A região que mora, dividindo centro, leste, norte, oeste, sul, como eu havia comentado, tivemos até algumas pesquisas de fora, mas ela para a base, ou seja, nós temos que ter um cálculo de aproximadamente 400 entrevistas para Londrina. E também o tempo que mora em Londrina, foi algo interessante de saber que as pessoas moram em torno de 30 anos na cidade de Londrina. As últimas questões a respeito de renda pessoal e renda familiar. Entendemos que a renda pessoal
que é possível cruzar com escolaridade, depois é possível cruzar com como que busca as informações da universidade, assim como a renda familiar, somado à renda familiar representa um nível acima da renda pessoal. Algumas imagens que nós colocamos aqui da universidade para ilustrar, e assim fecho a minha fala a respeito da pesquisa que nós realizamos.